Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Esta é a quarta mensagem que o pastor traz sobre o tema do Evangelho da Graça de Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E disse assim o apóstolo São Paulo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a lei de Moisés. Para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então Paulo foi o homem que Deus escolheu para revelar a ele o Evangelho para a igreja. E Paulo disse: olha, não há nada mais precioso neste mundo do que eu cumprir esta missão. Não há nada mais precioso na minha vida do que eu completar a minha carreira e esse ministério que eu recebi de Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus Cristo, e assim como um dia Tu escolhestes a Paulo para ser testemunha deste Evangelho de graça, e ele foi o modelo, ele foi o exemplo para todas as igrejas, para todos os Teus filhos, o Senhor também nos escolheu nos dias de hoje, a todos nós, a quem esta palavra de graça cortou de alto a baixo, para testemunharmos ao mundo essas verdades da Tua palavra, esses mistérios que permaneceram ocultos em Deus desde os séculos e das gerações passadas, mas que aprove ao Senhor manifestar ao Teu povo nos últimos tempos, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida. Oh meu Deus, nós estamos conscientes desse ministério que o Senhor nos outorgou. Nós estamos conscientes que temos uma chamada celestial. Nós estamos vivendo em obediência a uma chamada celestial. Isso não é uma chamada de homens, isso é uma chamada divina, meu Senhor, para trazer restauração à Tua igreja. E nesta noite, meu Deus, de quarta-feira, nós queremos continuar crescendo mais um pouco ainda na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar um pouco mais ainda de conhecimento da Tua verdade. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo, por esse fundo musical belíssimo, não? Mas, meus amados irmãos, igreja santa e gloriosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, normalmente as pessoas dizem assim: mas quando o pastor fala da graça de Deus,
Ele não está trazendo nenhuma novidade. A graça de Deus não está apenas nas epístolas de Paulo. A graça de Deus, ela está na Bíblia inteira. É verdade. Porque graça significa o quê? Favor imerecido. É aquilo que Deus nos outorgou e nos outorga durante todo o período da nossa vida, gratuitamente. É o amor de Deus manifestado em nosso favor. Não é uma coisa que Deus dá em troca de um sacrifício, né, de um jejum, de uma vigília, porque eu fico horas no chão. Não. Graça é favor imerecido. Porém, o evangelho da graça de Deus não está em toda a Bíblia. A graça de Deus está, mas o evangelho da graça de Deus só está nas 14 epístolas de Paulo. Paulo foi quem recebeu de Jesus este evangelho de graça. Quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, ele disse: o evangelho por mim anunciado. Veja, ele tinha consciência de que ele anunciava um evangelho. Ele disse: este evangelho que eu vos anuncio não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E evangelho só tem um. Evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias. E só o evangelho da graça de Deus, irmãos, pode trazer boas notícias para o povo de Deus. Quem não conhece o evangelho da graça de Deus vive de más notícias. Cuidado que o diabo te pega. Cuidado que ele pode tirar a tua vida. Ele pode riscar o teu nome do livro da vida. Cuidado que ele pode entrar no teu filho. Ele pode destruir o teu casamento. Isso são más notícias. É o que você mais ouve aí fora se falar. São estas más notícias que têm sido trazidas à igreja, que têm feito com que o povo de Deus, irmãos, seja um povo totalmente inseguro, um povo que você vê aí fora angustiado, triste, um povo amedrontado, um povo que vive as 24 horas do dia com medo de um demônio, de um diabo, que a Bíblia diz, que o evangelho da graça de Deus diz, que ele já foi destruído na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Como é que pode se viver querendo se combater um inimigo que Jesus já combateu? Como é que se pode viver com medo de uma figurinha desprezível que a Bíblia diz que hoje está em algemas eternas? Pela falta de conhecimento. Então, o evangelho da graça de Deus, que Jesus revelou a Paulo, ele traz boas notícias. Mas boas notícias de quê, pastor? Daquilo que o Senhor Jesus realizou em favor do seu povo com o seu sacrifício na cruz. Porque até a morte e a ressurreição de Jesus, irmãos, havia uma realidade espiritual no mundo. Mas depois que Jesus disse, está consumado, a realidade espiritual da terra passou a ser outra completamente diferente. Tudo mudou com o advento da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer um breve repasse do que eu falei aqui no domingo pela manhã, de como era a realidade espiritual antes de Cristo, antes da morte e ressurreição de Cristo. Então veja só, em primeiro lugar, nós vimos aqui que Deus concedeu a Adão domínio, poder sobre toda a sua criação. O homem foi criado, e o primeiro homem, Adão, recebeu de Deus toda a autoridade. Ele tinha uma autoridade sobre toda a criação de Deus. Mas quando Adão obedeceu à voz da serpente, através de Eva, e deixou de fazer aquilo que Deus havia mandado, e passou a ser comandado, pelas orientações da serpente, que tipificava o diabo, o que aconteceu? Adão passou toda a autoridade que Deus lhe havia dado para a serpente. Ele passou toda essa autoridade para a serpente. Por causa dele, a terra se tornou maldita, diz a Bíblia. Por isso que quando você abre a Bíblia, lá no livro de Lucas, abra por favor e confira, no capítulo 4, versículo 16, veja que a partir do Éden, a partir da queda de Adão, o diabo e seus anjos estabeleceram no mundo inteiro o império das trevas. Ali se estabeleceu o império das trevas. Então disse assim, quando Jesus foi tentado pelo diabo,
Disse-lhe o diabo, perceba o que o diabo disse para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Olha, ele disse: eu te dou toda esta autoridade, toda a glória sobre esses reinos da terra, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Quem é que deu esta autoridade ao diabo? Foi Adão. Então nós vimos aqui no domingo que de Adão até Jesus estava definitivamente estabelecido em toda a face da terra o império das trevas. Ou seja, Satanás e seus demônios passaram a exercer um grande poder sobre todos os filhos de Deus. Por isso que aqueles relatos que estão contidos nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos dão uma visão muito perfeita de como era essa atuação maligna enquanto estava prevalecendo o império das trevas. Você lembra do exemplo que a Bíblia nos apresenta do endemoniado gadareno? Um homem possesso de demônios vivia nos sepulcros, né? Um dia Jesus mandou que todos aqueles demônios, uma legião de demônios, saísse daquele homem, entraram nos porcos, os porcos saíram, desabalaram a carreira, se lançaram no abismo, morreram todos afogados. Você lembra do exemplo que a Bíblia fala de um pai aflito que foi até Jesus pedir que Jesus libertasse o seu filho, porque um espírito imundo se apoderava dele, ora queria jogá-lo dentro do fogo, ora queria jogá-lo dentro da água, e Jesus libertou aquele filho, aquele rapaz. A Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos sofria de um problema na coluna, e Jesus disse: esta filha de Abraão, a quem Satanás está trazendo escravizada há 18 anos. Nós vimos aqui relatos bíblicos de que as multidões iam até Jesus para serem curadas, e muitos que eram atormentados por espíritos imundos eram libertos. Isto era o que? O império das trevas. Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário, ele ainda não havia consumado aquilo que ele veio consumar. Satanás, nesse período aqui, estava como o príncipe deste mundo. Ele era o príncipe deste mundo. Mas eu disse aqui que depois da morte e ressurreição de Jesus, com o advento da sua vinda ao mundo, todo o panorama espiritual mudou. Então, vamos começar a entender agora, com Bíblia na mão, não com lógica, por que essa situação espiritual mudou completamente com o advento da morte e ressurreição de Cristo. Veja, por favor, na Bíblia, em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus veio, irmãos, ao mundo. Deus se fez homem no ventre de Maria. Ele assumiu um corpo de carne igual ao nosso, exatamente para pôr fim a esse domínio que o diabo e os seus anjos tinham sobre o povo de Deus. Até então, o diabo era o valente desta terra, e ele dominava com crueldade todos os filhos de Deus que o Senhor predestinou esse mundo. No momento que a pessoa nascia num corpo de carne, o diabo já tinha uma ascendência sobre ele, já tinha um domínio sobre aquela pessoa. Se a pessoa começava a viver uma vida desregrada, Satanás entrava e passava a dirigir a vida daquela pessoa. Agora, o que aconteceu com este valente cruel que dominava o mundo, que era o príncipe desse mundo? Vamos voltar lá a Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 21 e 22. Você vai começar a entender por que João disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então diz assim, são palavras de Jesus, viu, irmãos? Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Quem era este valente bem armado, com o poder que Adão lhe havia dado, que guardava em segurança a sua própria casa e todos os seus bens?
ele se apossou de todos os que eram propriedade de Deus. Era o diabo. No versículo 22 Jesus disse: sobrevindo porém um mais valente do que ele. Quem é este mais valente do que o diabo? Jesus. Sobrevindo mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, o que aconteceu? O valente foi amarrado, os seus anjos foram amarrados, o povo de Deus foi de uma vez e para sempre liberto do império das trevas, o príncipe deste mundo foi expulso, e aquele império das trevas, que desde Adão até Jesus tinha um domínio sobre essa terra, foi totalmente extinguido, chegou ao fim. Aí você diz: pastor Carlos Magno, quer dizer então que o diabo não é mais o príncipe deste mundo, como a maioria dos pregadores ensinam? Não, não é. Vou te mostrar isso com Bíblia na mão. Em João capítulo 12, João 12, versículo 31. Quando Jesus estava se aproximando do momento dele ir para a cruz, dele ser levado ao Calvário, olha o que Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora há 2000 anos atrás, não é agora hoje, numa corrente de 13 sextas-feiras, é agora há 2000 anos atrás. E agora, Jesus disse, o seu príncipe será expulso. Então, irmãos, eu pergunto, o príncipe foi expulso ou não foi expulso? Foi expulso. Então, por tudo isto que aconteceu lá na cruz, por tudo isso que Jesus fez, ele veio para destruir as obras do diabo. É que Paulo, quando escreveu as suas epístolas, por revelação de Deus, o que ele escreveu foi o Cristo ressuscitado que lhe falou, e disse: Paulo, escreve à minha igreja, torna a minha igreja conhecida esta minha multiforme sabedoria. A minha igreja tem que anunciar essas verdades ao mundo, e a igreja não tem anunciado. A igreja tem anunciado que o diabo está solto, que ele está nos ares, que ele é um ser todo-poderoso, e fica todos os crentes com medo do diabo. Não tem coisa para amedrontar mais o povo de Deus do que o diabo. Eu vejo crentes aí com 50 anos e diz: diabo, já sentiu um arrepio aqui, pastor? Ele já está em derredor. Eu fui fazer uma entrevista aqui no meu gabinete para um pastor que estava terminando o curso de teologia pastoral. E ele tinha que fazer essas coisas de pós-graduação, ia entrevistar um pastor, e ele veio e fez muitas perguntas, e uma delas foi: ele disse, pastor, alguma vez que o irmão foi para o altar, o irmão se sentiu assim, afrontado pelo diabo, oprimido pelo diabo? Eu digo: mas como assim? Não, uma força maligna, querendo envolver o irmão, querendo impedir. Eu digo: agora imagine, o que um pregador desse vai passar para uma igreja? E por que ele estava com esse pensamento? Porque foi isto que ele aprendeu no seminário pastoral. É um problema, né? Então, quando Paulo escrevia a igreja, ele disse aos Colossenses: ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Quando ele escreveu aos Colossenses mesmo, em Colossenses 2,15, ele disse que na cruz do Calvário, Jesus despojou os principados e as potestades e triunfou sobre eles. Ele disse aos irmãos hebreus: olha, Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo de homem, né? Um corpo de carne, para que através da sua morte, a morte do corpo, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte. Então, meus irmãos, diante de todas essas verdades que a Bíblia nos apresenta, e que o pastor tem exposto à igreja nesses últimos cultos, se eu disser que o diabo continua como príncipe deste mundo, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Se eu disser que os demônios estão aí soltos nos ares, pastor Sérgio, olha, eu estou dizendo que Jesus não os amarrou em algemas eternas. Se eu chegar num púlpito da igreja, ou em qualquer lugar que eu for, e eu disser que o povo de Deus tem que se libertar numa corrente de libertação, eu estou dizendo que Jesus não libertou ninguém, e que agora ele tem que libertar de novo. Eu estou indo contra as verdades da Bíblia, quando nós estamos diante de um fato consumado. Isto é fato consumado. Ele diz: está consumado. Agora, irmãos amados, eleitos de Deus, olha, nós estamos vivendo uma grande crise de heresia na igreja de Jesus. Nunca se teve um período de tanta apostasia como nós vivemos nos dias de hoje.
A coisa é tão grave que chega-se ao ponto de negar a Bíblia. Essa semana eu conversava com um irmão, e ele disse que foi conversar com o seu antigo pastor e mostrar essas verdades da Bíblia, e disse que o pastor virou para ele e disse: não, mas olha só, nem tudo que está na Bíblia é para a gente acreditar. Disse: não adianta me mostrar não, nem tudo que está na Bíblia é de Deus não. Eu estava ainda há pouco no gabinete, e faltavam alguns minutos para eu vir para o altar, e a irmã queria falar comigo, ela foi falar comigo, ela disse: pastor, eu estou aqui sobressaltada, pastor. O que foi, minha irmã? Ela disse: o meu antigo pastor foi no meu local de trabalho e disse: irmã, a irmã não está indo mais na igreja, onde é que a irmã está? Ela disse: não, eu agora estou na Cristo é Vida. A irmã está na Cristo é Vida? Não faça uma coisa dessa. Como é que a irmã fez uma coisa? Disse: não, eu estou lá, graças a Deus, a minha vida mudou, hoje houve mudanças profundas, sou uma pessoa tranquila, segura, sei os meus direitos, sei as minhas convicções. Sabe o que o pastor falou para ela? O que esse pregador falou? Disse: irmã, cuidado, irmã, porque a Bíblia é a mãe das heresias. Há muita coisa na Bíblia, irmã, que é heresia. Não deve crer naquilo que está escrito. A irmã está aqui no nosso meio. Diz que há muita coisa na Bíblia que é heresia. Você já imaginou quando um pregador abre a sua boca para falar isso? Você já imaginou o que você colocar a tua vida para ser pastoreada por um indivíduo desse? Isso não é história da carrochinha, isso acabou de ser me dito agora ali no gabinete pastoral. É o grande surto da apostasia, e que Paulo previu e disse: olha, antes de Jesus voltar, primeiramente vai ter que se manifestar a apostasia, vai ter que ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Já está acontecendo. Nunca esteve tão próximo, irmãos, a vinda de Jesus. Nunca esteve tão próximo. Agora, diante de todos os fatos que nós já temos visto nesses últimos cultos, que eu disse ainda há pouco, é um fato consumado, o diabo foi destruído, o diabo foi derrotado. Eu atendi um telefonema hoje à tarde do irmão da Assembleia, e ele ouviu o programa de rádio ontem, e o senhor disse que o diabo foi destruído. Como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Ele não foi destruído, ele está solto, ele está não sei aonde. Eu digo: mas irmão, não está. Então o senhor me explique Romanos 16 não sei o que. Aí eu peguei a Bíblia, pastor Ivaneto estava lá na sala, pastor Jorge, estava numa reunião, parei a reunião, fiquei quase meia hora, né, com toda a paciência. Aí peguei Romanos, li o versículo, aí digo: irmão, vamos ler o contexto, começa a ler comigo um pouquinho antes, olha só. Aí fui lendo, eu digo: olha, ele está falando de quem? Esse Satanás que ele está se referindo aqui, quem é? São pessoas, são indivíduos. Aí ele disse: ai, que eu não tinha visto isso. Você vê como é que é? As pessoas pegam um versículo que falou em Satanás, ele já vê em Satanás nos ares. Como é que o diabo conseguiu, irmãos, através dos falsos profetas, colocar no povo de Deus essa paixão pelo diabo? É verdade, o povo de Deus não imagina um Deus poderoso em redor dele, os anjos acampados, eles imaginam demônios em derredor. Que coisa, não? Mas vamos ver agora, irmãos, alguns versículos que, quando são mal interpretados, eles dão uma sensação apenas, que Jesus não nos libertou do império das trevas. Quando você não interpreta a luz da graça de Deus, mediante a revelação do Espírito Santo, dá uma sensação que é possível nos dias de hoje, um filho de Deus ser possuído por demônios. Vamos começar por Mateus capítulo 12. Vamos ao livro de Mateus capítulo 12, versículo 43. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Normalmente os pregadores só leem até aqui. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eles nunca leem o restante da frase, que diz assim:
assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, em primeiro lugar, isto aqui acontecia em que período? Jesus já tinha morrido na cruz? Não. O que estava estabelecido no mundo? O império das trevas. Quem era o príncipe deste mundo? O diabo. Os demônios não estavam em algemas eternas, o diabo não havia sido ainda destruído, ele ainda não havia sido expulso. Então, antes da cruz, o espírito imundo entrava, saía. Se a pessoa continuasse vivendo uma vida errada, ele voltava, ele trazia mais 7 espíritos piores do que ele. Veja que o demônio disse assim: voltarei para a minha casa de onde saí. Olha, ele considerava, irmão, cada filho de Deus a sua casa. Era isso que ele considerava: voltarei para a minha casa de onde saí. Agora eu pergunto, pode nos dias de hoje, irmãos, um demônio voltar para a vida de um filho de Deus e ainda trazer mais 7 piores do que ele? Não. Por que não pode? Em primeiro lugar, porque ele foi expulso. Diga, foi expulso. Ele foi amarrado em algemas eternas. Ele foi destruído. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, triunfou sobre ele. Em segundo lugar, depois que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o que a Bíblia diz que nós somos? Propriedade exclusiva de quem? De Deus. Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então no final ele disse assim: assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, quem é esta geração perversa que Jesus estava se referindo? Os filhos do diabo. Jesus disse: olha, assim como hoje acontece com os meus filhos, que estão aí debaixo do jugo do diabo, né? Escravo do príncipe da potestade do ar, olha, assim vai acontecer a esta geração perversa, aos próprios filhos dele, que vão viver uma vida cada vez mais desgraçada, cada vez mais destruída. Nós não somos geração perversa, irmãos. Nós somos a geração eleita, a nação santa, escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Isso é para dar glória a Deus mesmo, meu irmão. Veja como Paulo explica isto em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Paulo diz assim, Efésios capítulo 2, na minha Bíblia está na página 300. Se você tem Bíblia do altar, Bíblia de letra gigante, essa Bíblia grandona que a Sociedade Bíblica do Brasil vende, né? Que é muito bom, que as letras são grandes. Está na página 300, diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, preste atenção agora, do Espírito, que agora atua em quem corta o cabelo, em quem não faz corrente, não faz jejum. Não. Agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? Os filhos do diabo. É o joio. É a planta que o pai não plantou. São os falsos profetas. São os falsos mestres. É o homem da iniquidade. É o filho da perdição. Paulo disse: olha, agora esse espírito aí só atua neles, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Quer dizer que outrora todos nós andamos entre os filhos da desobediência, entre os filhos do diabo. Mas exatamente por sermos filhos de Deus, irmãos, pelo Senhor nos ter predestinado para a salvação, teve um momento que o Senhor nos chamou, Ele nos tirou do meio dos filhos do diabo e Ele nos deu vida. E eu pergunto, e os filhos do diabo, e os filhos da desobediência? Continuam mortos, e vão morrer mortos espiritualmente. Enquanto nós andávamos entre eles, a Bíblia diz, nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo, fazendo as obras do diabo, se deixando levar pelas suas influências, né? Fazendo aquilo que é próprio dele.
Ele exercia uma influência sobre os filhos de Deus. Ele tinha uma atuação direta sobre os escolhidos de Deus. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: esse espírito maligno, ele pode atuar hoje na vida de um escolhido de Deus? Não. O que é que diz a Bíblia? Que ele agora atua nos filhos da desobediência, nos próprios filhos dele, nunca num filho de Deus. Amém? 1 de Pedro capítulo 5, estamos vendo versículos que, quando mal interpretados, eles dão a sensação de que Jesus não derrotou o diabo, de que o diabo está solto nos ares, e que a qualquer momento ele pode possuir um filho de Deus. E traz muita intranquilidade para a igreja, traz muita angústia, traz muita insegurança, traz muita incerteza para o povo de Deus. Então, 1 de Pedro 5,8, outro versículo. Primeira coisa, se Pedro estivesse aqui, se dirigindo a um diabo, espírito, príncipe da potestade do ar, então o diabo passaria a ser onipresente. Ele não é onipresente? Só quem é onipresente é o nosso Deus. Por que ele seria onipresente, pastor? Porque como é que ele poderia estar em derredor de todas as pessoas ao mesmo tempo? Você está aqui, você lê, está em derredor. Ai, ele está aqui, ele está em derredor de mim. Cuidado com ele. Os irmãos da lei dizem: olha, irmão, não abra uma janela não, senão ele mergulha dentro da tua vida. Aí o outro irmão que está lá no outro lado do mundo, no Japão, lê a Bíblia, está em derredor, e o diabo vai estar lá também. Virou onipresente. Pastor amado, irmão, como é que Pedro escreve isso? Qual foi a mensagem que Pedro quis transmitir para a igreja com esta palavra? Olha, irmãos, tu tens que te habituar a ler a Bíblia entendendo o contexto. Há um ditado que diz: um texto fora do contexto, cria-se um pretexto. Então, qual é o contexto deste assunto aqui? Olha, começa no capítulo 1 da epístola. Pedro vem falando de como viver uma vida exemplar cristã. Ele diz que o crente, durante o tempo que lhe resta na carne, ele não pode mais andar de acordo com as paixões dos homens, que ele deve viver a sua vida segundo a vontade de Deus. Depois ele fala de dissoluções, de concupiscência, de borracheiras, de orgias, ele fala de bebedice, ele fala de idolatria. Coisas estas que são próprias de quem? Do diabo. E que andam em derredor de nós, estão em nosso derredor. O problema é que Pedro diz, irmãos, que os filhos do diabo, eles estranham o fato de nós não vivermos mais como eles vivem, no excesso de devassidão. Então eles estão por aí, os filhos dele, os ministros de Satanás, em derredor do povo de Deus, tentando a todo custo induzir um eleito de Deus a voltar a fazer as mesmas coisas profanas que eles continuam fazendo. Não é demônio, não é diabo, espírito. Depois ele fala do sofrimento que todos nós passamos por causa do nome de Cristo. Ele faz um apelo aos jovens cristãos que sejam submissos aos mais velhos. Ele fala de soberba, que nós não podemos ter soberba, devemos ser pessoas humildes. E por fim ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí eu pergunto: anda em derredor como? Como espírito? Não. Através dos filhos dele, através daqueles que a Bíblia chama pedras de tropeço, aqueles que foram postos neste mundo, diz a palavra, para desobedecer a palavra, que vão tentando a todo custo impedir que você, como crente, como cristão, viva a tua vida da maneira exemplar como Deus requer. Este é o contexto. Todo o assunto da epístola, você pode ler todo em casa, gira em torno da vida exemplar cristã em todas as áreas da vida, pastores. Em todas as áreas da vida. Eu quero que você compreenda isso, por favor, em nome de Jesus. Olha, na área de família, na área de saúde, na área de trabalho, na área financeira, na área de lazer, em todas as áreas da vida, há sempre um mensageiro de Satanás tentando te tragar, tentando levar você a tomar atitudes contrárias ao padrão de Deus, contrárias às regras que Deus estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja. Outro dia, eu estava assistindo um programa de televisão
estava se debatendo nesse programa acerca de problemas no casamento. E a apresentadora dizia assim, tinha várias mulheres falando sobre problema de casamento. Silvia Popovic, Rede Bandeirante, né? E ela dizia, não, o negócio é o seguinte, a minha opinião é que hoje a mulher é independente, a mulher não precisa mais viver subjugada a nenhum homem, a mulher ganha o seu dinheiro, a mulher tem a sua vida livre, e se há um problema de casamento, ela deve largar o marido e reconstruir de imediato a sua vida, porque o tempo é curto e nós não podemos perder tempo. Agora imagine um conselho desse sendo dado num programa de televisão, atingindo milhões de pessoas em todo o país. O que é isso, pastor? É o diabo em derredor, induzindo pessoas a, quando tiver um tipo de problema com o marido, não, dá logo um pontapé nele e arranja outro. Por isso que você vê aí as mulheres trocando de marido como quem se troca de camisa. Isso é o diabo em derredor. Se uma mulher de Deus não tem conhecimento da Bíblia, meu irmão, e ela ouve isso, ela sabe que é verdade mesmo. Se meu marido está criando problema, tchau marido, vai embora que eu vou reconstruir minha vida com outro. O desastre que é isso na igreja. Uma senhora falou comigo no gabinete, ela crente há muitos anos, mais de 20 anos, né? Sempre muito fiel a Deus, sempre crendo na palavra. Mas um dia ela enfrentou uma crisezinha financeira, não era coisa muito grave, e ela começou a conversar com a vizinha, e a vizinha disse, olha, eu vou te levar no lugar daqui, ó. Você vai lá comigo, eu estou indo lá, está dando certo, você vai fazer uma corrente de prosperidade, e Deus vai resolver essa situação aí. Ela disse, olha pastor, no princípio eu relutei, né? Eu não quis ir, eu disse que não, que eu confiava em Deus, que eu estava esperando em Deus, que eu estava orando. Mas aí ela começou argumentando, mas não tem problema, olha, você não pode ser assim, o mesmo Deus que está ali é o mesmo Deus que está acolá, é o mesmo Deus, está em todos os lugares. E ela disse, pastor, e aquela palavra foi me seduzindo, e ela começou a fazer minha cabeça, e eu digo, não é que é verdade? Você ouve muito isso aí fora, né? É tudo o mesmo Deus, o Deus que está aqui é o que está ali, o Deus que está na graça, está nas correntes, está nos enxofres, está não sei aonde. Não senhor, não senhora. E ela se deixou seduzir por esta palavra, né, diabólica, foi para essa tal corrente das prosperidades. Sabe qual foi o resultado, meu irmão? Perdeu 2 aparelhos de telefone, as joias que ela disse, pastor, durante a minha vida eu economizava, eu gostava muito de comprar um anelzinho, essas coisas que mulheres gostam, né? Um brinquinho, um cordãozinho, e eu tinha minha joiazinha, coisa de 30 anos, pastor, que eu comprava e guardava, e cheguei lá, e foram me induzindo, que eu tinha que desafiar Deus, que eu tinha que provar a minha fé, e eu já estava com problema financeiro. Qual foi a saída? Vender as joias para desafiar Deus, para mostrar a Deus que eu cria nele. E eu fazia meus pedidos, e quando eu abri os olhos, pastor, até uma bicicleta ergométrica que ela tinha para fazer um exercíciozinho, para não ficar muito gordinho, né? Como o pastor está aqui um pouquinho, aí até a bicicleta ergométrica, meus irmãos, ela deu uma fogueira santa, não sei de quê. O que é isso? O diabo em derredor. Isso é o diabo em derredor. Olha, eu tenho tantos exemplos dramáticos, meus irmãos. Senhora crente também há muito tempo, e ela disse, olha pastor, quando eu ainda era mais jovem, então apareceu um cidadão, ele era ímpio, ele era incrédulo, ele não era de igreja nenhuma, e um rapaz muito simpático, muito bonito, e eu começou a olhar para mim, eu comecei a olhar para ele, mas aí eu fui falar com o pastor da igreja, e o pastor da igreja disse, olha minha irmã, não pode crente namorar com pessoas incrédulas. Uma mulher de Deus, uma moça de Deus, não pode namorar com um rapaz incrédulo. Nem um rapaz de Deus pode namorar com uma moça incrédula. A Bíblia diz, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Ela disse que ouviu o conselho, mas aí caiu na asneira de comentar isso com uma amiga de trabalho. E a amiga de trabalho, olha o diabo em derredor. A amiga de trabalho disse, não, mas também não é assim. É que esses pastores, sabe, são muito exigentes, as coisas são muito rígidas nessas igrejas. Não é assim não, minha filha. Quem sabe Deus não colocou essa pobre criatura no teu caminho para você salvar ele. Olha a voz do diabo em derredor.
Não vá no que o pastor está falando, não. Quem sabe Deus não colocou ele no teu caminho exatamente para você falar de Jesus para ele. E a voz do diabo é sempre muito melosa, muito suave, né? Ela vem demonstrando muito amor, muito carinho. E aí ela diz: pastor, e aquela voz me embriagou. E eu digo: sabe que é mesmo? Eu vou namorar e vou convertê-lo para Jesus. Ela disse: resultado, pastor, casei com um rapaz. Hoje estou casado há mais de 25 anos. E a minha vida tem sido um verdadeiro inferno. Ele transformou-se em espírita, passou a ser espírita. Ele faz defumador dentro de casa, faz trabalho de macumba. Ele me obriga, os finais de semana, a ir por barzinhos com ele. Você sabe o que é uma mulher crente, irmãos? Ser obrigada por um marido incrédulo a chegar sexta-feira e ter que acompanhá-lo e sentar num barzinho com os amigos bebendo cachaça? O que é isso, pastor? É uma pessoa que teve a sua vida devorada. Ela foi devorada na sua paz, ela foi devorada na sua dignidade, ela foi devorada na sua santificação. Pedro disse: procurando alguém para devorar. Então, igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, santo do Senhor, este diabo que Pedro diz anda em derredor, são pessoas. Às vezes é um falso profeta que procura devorar a tua firmeza espiritual, procurando te induzir a crer em mentiras, a direcionar a tua fé, não para a palavra de Deus, mas às vezes para ídolos, às vezes para uma rosa, para um sal, para um copo com água na frente do rádio. Às vezes ele está em derredor, através de uma literatura, revistas pornográficas, livros que trazem mensagens, sabe, de ocultismo, de esoterismo. Às vezes ele está em derredor através da ciência, que muitas das vezes pela lógica científica tenta negar a ação sobrenatural de Deus. Às vezes ele está em derredor e ele vem rugindo como um leão através de músicas com letras profanas, através de danças, sabe, que se lançam aí para o povo dançar e que são inspiradas pelo diabo. Você sabe que a maioria dessas danças baianas, todas elas são representando atos sexuais. E hoje você vê aí as bandas evangélicas tocando músicas com letras cristãs, com ritmos de axé music. As mocinhas evangélicas, as jovens, dando uma reboladinha na garrafa, né? Não, porque Jesus, 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 e lá se vai. Eu não sei se é assim que vai, que eu não sei fazer essas coisas, mas, né? Tudo isso, irmão, é o diabo em derredor. Por isso que Pedro disse assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. Aí você diz: pastor, e quando nós somos assediados por esse leão que ruge, como é que nós podemos resistir a esse diabo, pastor? Como é que nós podemos resistir a este assédio? É com jejum? É fazendo vigílias? É colocando óleo na cabeça? Não. O que é que Pedro diz aqui? Resisti-lhes firmes na fé. Diga: resisti-lhes firmes na fé. Tiago disse assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esta resistência é através do conhecimento. Resistir é você não deixar que as coisas que são próprias do diabo se instalem na tua vida, meu irmão. Façam parte da tua vida. Se introduzam nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. Olha, se você não tiver o conhecimento e viver uma vida sóbria e vigilante, você pode, sem sombra de dúvida, a qualquer momento ser inspirado por um filho do diabo a, por exemplo, ser desonesto nos negócios. Eu já fui assediado, e muito assediado, quando eu tinha lojas. Eu já contei isso aqui. Uma vez uma pessoa de família, olha, e numa situação de crise, e ele veio me assediar a fazer um ato desonesto. Graças a Deus que Deus não permitiu, meu irmão. Mas vem como uma serpente, sabe, com aquela linguinha sibilando. E se você não tomar cuidado, ela dá o bote e te pica. Às vezes eles vêm te induzindo a viver uma vida imoral, a viver uma vida sem pudor, sem limites.
a não ser um exemplo para a tua igreja. Eles induzem você a ser um mau patrão, a ser um mau empregado, a ser um mau filho. Quantas vezes um filho se torna rebelde contra um pai, um filho crente, porque vem um diabo em derredor dele e começa a botar abobrinha na cabeça do jovem? Isso é que é o diabo em derredor? Então, meus irmãos amados, a grande estratégia do diabo, pastor Sérgio, hoje, no dia de hoje, né, é levar o povo de Deus a crer que ele está aí nos ares, e não em pessoas, e não em forma de homem. Essa é a grande estratégia dele. Ele quer que a igreja imagine ele nos ares. Nunca que ele pode estar em derredor através de uma pessoa que às vezes senta do teu lado do banco da igreja, que é o joio no meio do trigo, às vezes com Bíblia embaixo do braço, com saudações religiosas: tu és um predestinado, tu és um abençoado, tu és não sei o quê. E de repente aquela pessoa começa a colocar dúvidas na tua mente. Às vezes assiste o culto e depois chama o irmão: por favor, chega aqui no cantinho para mim. Olha, aqui, só nós dois, sabe que eu te amo muito, né? Eu quero o teu bem. Olha só, o pastor pregou hoje no culto, mas não é bem assim não. Olha aqui, ó. Cuidado, irmão, o diabo está em derredor, viu? Não vai nessa história aí não, que senão se você abrir uma janela ele entra. Irmão, às vezes isso é dentro da igreja que acontece, né? Então, quem crê que Satanás e seus demônios estão nos ares, nega a Bíblia, rejeita os ensinos de Jesus, e esta pessoa não é cristã. Ela é o que, pastor? Satanista. Vou repetir: toda pessoa que crê que Satanás e seus demônios estão nos ares, nega a Bíblia, rejeita os ensinos de Jesus, não é cristão, é satanista. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, em todos os lugares, se proliferam aí como uma epidemia os embusteiros, que começam a haver possessão demoníaca em tudo quanto é lugar. Se a pessoa tem um probleminha nervoso, já diz que é o diabo. Se tem uma dor de cabeça, já diz que é o diabo. Se tem uma gastrite, né, por causa das preocupações da vida, tem gente que se preocupa, fica nervoso e reflete no estômago, dá uma gastrite, aí já diz que é o diabo, isso é o demônio que está em você. Se a pessoa tem um problema financeiro, se ela tem uma situação de crise financeira, um problema de família, olha, já disse que é o diabo. E o mais grave que eu acho é que o diabo, através dos seus ministros, irmãos, ele tem usado e abusado da palavra de Deus exatamente para confundir e atemorizar o povo de Deus. Porque como o povo de Deus não tem conhecimento, não se ensina essas verdades nas igrejas, o evangelho da graça de Deus, ele foi engavetado, e hoje quando se prega isso, você é taxado de herege. Como o povo de Deus não conhece, o Senhor disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eles pegam esses versículos aqui e atemorizam o povo de Deus, cria uma insegurança violenta na vida dos eleitos de Deus. Essa que é a verdade. Pega lá Mateus, Marcos, Lucas e João, diz: olha, Jesus disse, quando o espírito imundo sai, volta com mais 7. Você está com um aí, vai sair, mas se você não der R$1.000, ele volta com mais 7. Irmãos, a pessoa dá até as calças, volta nu para casa. Não é? Eu vi muito isso, meu irmão. A pessoa pegar uma pessoa, entre aspas, né, que está supostamente manifestada, que não está. Hoje nós sabemos que são histerias, né? É histerismo, são problemas psicológicos, induz a pessoa aquilo. E às vezes o pseudo pregador pegar aquela pessoa: demônio, o que você faz com quem não dá oferta? E o demônio: eu mato, eu arrebento. Mas depois só dizer: traz tudo. Nego dá tudo, meu irmão. Quem é que quer um demônio entrando em você? Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes são feitos aí fora, né? Então, meus amados irmãos, os falsos profetas, os mensageiros de Satanás, eles negam frontal e cinicamente a verdade da Bíblia. Eles negam a verdade da palavra de Deus. E a maioria das igrejas evangélicas, estou falando das igrejas sérias, tem se deixado seduzir por essas mentiras de Satanás, porque, irmãos, o povo de Deus, a igreja de Jesus, ela perdeu a capacidade de contestar e de atacar esses erros religiosos, esses falsos ensinamentos. Olha, eu sou um contestador de tudo que é errado aí fora, e eu ataco mesmo, irmão.
eu vou em cima, não importa as consequências. Deus me levantou para isto. Olha, quem deixa de contestar e atacar o falso evangelho, acaba rejeitando o verdadeiro evangelho e se submetendo ao falso. E a verdade é que os ministros de Satanás, eles usam a própria palavra de Deus exatamente para corromper a pureza do evangelho, para desvirtuar a verdade da Bíblia, desvirtuar a verdade do evangelho. Paulo disse isso aos Gálatas, né? Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando o indivíduo diz que você tem que se libertar numa corrente, está pervertendo o evangelho de Cristo. Quando o indivíduo diz, cuidado que o teu marido está cheio de pombagira, está pervertendo o evangelho de Cristo. E o problema mais grave, irmãos, que o apóstolo São Paulo encontrou durante o seu ministério, você sabe qual foi? Foi exatamente a presença desses falsificadores da verdade do evangelho. Por isso que quando ele escreveu segunda epístola aos Coríntios, nós vamos conferir isto agora na Bíblia, 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, olha o que Paulo diz: porque os tais quem? Os filhos do diabo, os falsos pastores, os falsos mestres, o homem da iniquidade, o filho da perdição, esse diabo que Pedro disse, anda em derredor de vós, são pessoas, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí Paulo diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, olha, Satanás tem ministros, assim como Deus tem os seus. A Bíblia diz que nós somos o quê? Ministros de Cristo. Há também os ministros de Satanás. Os ministros de Cristo, eles creem na palavra, eles dizem, se está na Bíblia eu creio, ele diz, aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, eu falo. Eles vivem por fé no que está escrito. Os ministros de Satanás, eles creem naquilo que é contrário à Bíblia. Então Paulo diz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, olha, graças a este espírito de comodismo, que hoje, infelizmente, tem norteado a grande maioria da igreja evangélica, olha, nunca, em toda a existência humana, os ministros de Satanás, irmão, se sentiram tão à vontade como nos dias de hoje. Não há quem conteste, não há quem ataque, não há quem combata. A cada dia mais eles vão crescendo, vão se multiplicando, sabe? E vão levando a cabo esta sua missão de engoldar o povo de Deus, de enredar o povo de Deus, iludir o povo de Deus com as suas mentiras. E pouco a pouco, com a sua astúcia, eles vão envolvendo até as igrejas evangélicas sérias. Quantas igrejas evangélicas sérias que estão hoje aí fazendo campanha, distribuindo óleo, distribuindo a varinha não sei de que, o saquinho de enxofre, o vidrinho com azeite. Quantas? Porque já foram enganadas, já foram engoldadas por esses ministros de Satanás. Olha, igreja evangélica séria, mas sem conhecimento, é uma séria candidata a cair nas garras dos falsos profetas. Vou repetir. Igreja evangélica séria, mas sem conhecimento da graça de Deus, é séria candidata a cair nas garras dos falsos profetas, a ser enganada, a ser iludida por um falso evangelho. Então, meus irmãos amados, só o conhecimento da graça de Deus funciona como um antídoto capaz de neutralizar este veneno, sabe, que esses ministros de Satanás, essas raças de víboras, têm inoculado na mente dos filhos de Deus. É um veneno que penetra na mente das pessoas. As pessoas ficam enlouquecidas, as pessoas ficam fanatizadas. O primeiro efeito é cegar a visão espiritual. Elas não enxergam mais as coisas espirituais. Então, eu quero terminar esse meu sermão dizendo o seguinte: todos os apologistas das correntes de libertação, os distribuidores de rosas, de óleo,
os sacerdotes romanos, as testemunhas de Jeová, esses pregadores modernistas, que às vezes estão nas rádios aí dizendo, não, o cara lá de cima é legal, como é que é, Jesus é legal, Jesus é bom a beça. Hoje você vê isso aí toda hora nas rádios. Essa seita renascer aí é um verdadeiro escândalo, é um verdadeiro descalabro. Esses pregadores modernistas que chegaram ao cúmulo de induzir o povo de Deus a participar de blocos de carnaval e colocaram o povo de Deus, irmão, no meio da festa do diabo. Os promotores do evangelho pervertido, todos eles, sem exceção, são ministros de Satanás a serviço do reino das trevas. Todos eles, sem exceção. E muitos vão ouvir essa cassete na rádio. E eu estou dizendo, sem exceção, ministros de Satanás a serviço do reino das trevas. E Paulo disse a Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. Tu tens a missão, como eu também tenho. Todos nós temos essa missão de fazê-los calar. Pastor, como é que nós fazemos essa gente calar? Anunciando o evangelho da graça de Deus. É não se acovardando, é você não se omitindo, é você não vivendo uma vida de simulação. Depois que Deus te revela esta verdade, irmão, tu tens que viver esta verdade. Ou tu és da graça, ou tu és da lei, ou tu és da iniquidade. Não pode uma pessoa que diz, eu conheci a graça, eu fui cortado, eu sou da graça, ficar numa igreja de lei. Não pode, isso é dissimulação. Tu não podes mais dissimular, tu já conheces a verdade agora. Amém? Amém? E quando tu assumes a tua função de ministro de Cristo, de dispenseiro dos mistérios de Deus, e tu anuncias esta palavra, e o teu testemunho é visto, olha, na vida de muitas pessoas, esses falsos profetas vão se calar. Cada pessoa que se converte a Jesus, cada pessoa que é tirada das mãos desses lobos vorazes, foi um ministro de Satanás que se calou nesse mundo. Esta é a nossa missão, esta é a minha missão, esta é a tua missão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse à igreja nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glorifica a Deus com palmas. Oh, aleluia. Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. Olha, fala para o teu irmão do lado, diga, Jesus te libertou do império das trevas na cruz do Calvário. Diga, foi na cruz do Calvário. Alô. Diga para ele, o maligno não te pode mais tocar. Aleluia. Diga, essas são boas novas que só o evangelho da graça de Deus pode trazer para a igreja. Boas novas de alegria, boas novas que dá segurança, que traz paz para o povo de Deus. Aleluia.